Olá, caros alunos. Essa aula é para a turma de Direito Processual Penal 3, turno vespertino. Essa é a nossa primeira aula gravada, em razão da pandemia do coronavírus. A faculdade suspendeu as aulas presenciais e nós tivemos que nos adaptar, já que estamos todos em quarentena, às novas plataformas aí de ensino. Eu estou iniciando, na verdade, o uso dessas plataformas, não fazia uso, então eventuais erros na gravação, desde já peço a paciência de vocês para que nós consigamos dar continuidade ao nosso curso. Então essa será a nossa primeira aula de Processo Penal 3 para a turma do turno vespertino da FACAP. Então, vou explicar para vocês como será nosso curso caso continuem aí as medidas de suspensão das aulas. Eu vou fazer a gravação de aulas, vou encaminhar para vocês no sistema da FACAP, o sistema Moodle, e também vou encaminhar para a pessoa que está como representante da turma. Elas vão encaminhar para vocês um link. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube para acesso público, porque é uma forma de ficar mais leve para quem vai baixar, vai assistir, pode assistir a todo momento. Então eu vou disponibilizar no YouTube. Para acompanhar a aula, eu vou disponibilizar para vocês um material que é como se fossem os tópicos que eu anoto em quadro branco, e para que vocês consigam acompanhar a aula. Então são apenas tópicos, tá, do que eu estou falando aqui, do que eu vou falar, do assunto abordado, tal como eu faço em sala de aula com o quadro branco. Então vamos tentar simular ao máximo aqui o quadro branco. Espero que vocês, quando estiverem assistindo, de fato, tentem também simular o ambiente de sala de aula. Então peguem esse material, vão fazendo as anotações de acordo com o que o professor vai falando, para que vocês consigam tirar proveito da aula e ter o melhor aprendizado possível. Então o material que eu vou disponibilizar para vocês é basicamente tópicos que vocês vão acompanhar a aula. Espero que vocês estejam vendo aí na tela, tá? Eu vou disponibilizar e nós vamos acompanhar falando. Vou mostrar para vocês também a legislação aplicável. Então será basicamente essa a nossa forma. Então vou disponibilizar tanto o vídeo, o link do vídeo, no caso será disponível no YouTube, e também o material na plataforma do Moodle. E também vou enviar para a representante da turma. Já entrei em contato com ela. Então sejam bem-vindos a essa nossa aula gravada. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Nós falávamos na última aula, em sala de aula, que foi sobre resposta à acusação, que eu chamei para vocês de reação defensiva à acusação, já que nós falamos já de oferecimento da inicial acusatória, falamos da decisão de receber ou rejeitar a inicial acusatória, quais são as causas de rejeição da inicial acusatória, e também falei para vocês da citação como forma de comunicação dos atos processuais, de todas as espécies de citação, porque é um ato processual muito importante, especificando também intimação, notificação. E depois nós falamos sobre revelia, o que é a revelia no processo penal. E aí nós acho que até iniciamos já no estudo da resposta à acusação.
né, que é uma forma de reação defensiva à acusação. É o momento, como nós vimos aqui, no procedimento comum ordinário, acontece, segundo o nosso Código de Processo Penal, após a citação válida do acusado. E isso acontece quando nós temos uma citação pessoal, as hipóteses de citação pessoal, ou no caso de citação ficta, quando acontece por hora certa. Nesses casos, a lei diz que o acusado precisa apresentar uma resposta à acusação. Essa resposta à acusação, ela precisa ser apresentada por uma pessoa que tenha capacidade técnica, né? Significa que não é qualquer pessoa que pode apresentar a resposta à acusação, porque é necessário que seja a pessoa com capacidade postulatória, logo, advogado ou defensor público poderá apresentar a resposta à acusação, certo? E a resposta à acusação, ela é uma das reações defensivas possíveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque a resposta à acusação é a defesa, a primeira defesa apresentada no procedimento comum ordinário. Mas ela não se confunde com a chamada defesa prévia e nem com a defesa preliminar, que são formas de defesa em outros tipos de procedimento, como acontece, por exemplo, com a defesa preliminar, que é a peça defensiva inicial no procedimento especial da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. Então, neste caso, a peça se chama defesa preliminar. Por que se chama defesa preliminar e não de resposta à acusação? Apesar de não haver um rigor terminológico na nossa legislação, a doutrina encampa aí a ideia de que quando se trata de defesa preliminar, o acusado ele é notificado para apresentar antes do recebimento da inicial acusatória. Logo, a sua principal causa, né, o seu principal fundamento na fundamentação da defesa preliminar, ela busca, pelo menos em tese, que o Estado juiz não receba a inicial acusatória apontando as causas de rejeição, tá? A resposta à acusação prevista no procedimento comum ordinário, ela é apresentada após a citação do acusado. Logo, já houve o recebimento da inicial acusatória. E nisso ela se distingue da defesa preliminar adotada na Lei de Drogas, por exemplo, como também nos procedimentos originários dos tribunais. E também é uma defesa prevista no rito especial dos crimes praticados por funcionários públicos, certo? Mas nós vamos tratar aqui especificamente da resposta à acusação, lembrando às vezes de distinções para a defesa preliminar. Mas a grande distinção é essa: defesa preliminar é apresentada antes da decisão judicial que recebe a inicial acusatória, e a resposta à acusação ela é apresentada após. Pelo menos é esse o entendimento que vem prevalecendo. Eu já falei para vocês dessa controvérsia envolvendo o artigo 396 e o artigo 399 do Código de Processo Penal, mas ainda prevalece o entendimento que ela tem que ser apresentada após o recebimento da inicial acusatória e citação válida do acusado. Então, a resposta à acusação está prevista no artigo 396-A do Código de Processo Penal. Uma vez efetuada a citação do acusado, ele tem um prazo de 10 dias para apresentar a peça chamada resposta à acusação. Tá? Então, ele pode constituir um profissional, no caso um advogado, para apresentar a resposta à acusação, e caso não possua condições financeiras para patrocinar os honorários do advogado, a defesa será apresentada pela Defensoria Pública, já que ele se
colocará numa situação de hipossuficiência jurídica. Ele pode sequer ser citado e não se manifestar. De toda forma, não poderá ser o procedimento não dará continuidade sem a resposta, o que implica que os autos serão encaminhados para a Defensoria Pública para apresentar a resposta. Desde que ele seja citado, ele não pode ficar sem resposta à acusação. A resposta será apresentada pela Defensoria Pública, caso ele não constitua advogado. Certo? Então, veja só. Eu também falei para vocês que, embora a inicial acusatória já tenha sido recebida neste momento, a resposta à acusação é a primeira manifestação da defesa no processo. Então, o procedimento que já houve o oferecimento e recebimento da inicial acusatória passa agora a ter também a manifestação da defesa técnica, havendo aí a triangularização da relação jurídica processual. Então, neste momento, a defesa técnica vem se manifestar nos autos. E eu falei para vocês que já tem entendimento no sentido que, na resposta à acusação, a defesa pode, por exemplo, demonstrar que não era para ter ocorrido o recebimento da inicial acusatória, apontando, por exemplo, alguma das causas de rejeição. E o juiz, o entendimento que vem, não é o que prevalece, mas já vem sendo aí acatado, inclusive no STJ e já em alguns doutrinadores, de que o juiz poderia agora rever a decisão anterior e fazer a rejeição da inicial acusatória com base nos argumentos apresentados pela defesa técnica na resposta à acusação. Então, é possível reconsiderar a decisão que recebeu a inicial acusatória. Então, se existe esse entendimento, na resposta à acusação, a defesa poderá, então, buscar a rejeição da inicial acusatória com essa decisão de reconsideração da inicial acusatória. Mas caso não seja hipótese de rejeição, a defesa pode buscar a absolvição sumária, que é a possibilidade do juiz absolver sumariamente o acusado após a resposta à acusação, e tem previsão no artigo 397. É o próximo passo do procedimento comum ordinário, tá? Então, ele vai buscar ali uma eventual absolvição sumária, que nós vamos falar das hipóteses de absolvição sumária, previsto no artigo 397, mas na resposta à acusação também pode ser arguído preliminares, de nulidade do procedimento, extinção da punibilidade. Então, ele pode já arguir preliminares de mérito na resposta à acusação, oferecer documentos, justificações. Ele tem que especificar as provas pretendidas e já arrolar as testemunhas, indicar as testemunhas as testemunhas que pretende ouvir na audiência de instrução e julgamento, e já coloca o rol de testemunhas e requerendo a sua intimação, quando necessário. Este é o momento para arrolar testemunhas sob pena de preclusão, com exceção que nós vamos falar também de uma especificidade quando a defesa é realizada pela Defensoria Pública, no tocante à necessidade. A regra geral é o momento para apresentar as testemunhas pela defesa é na resposta à acusação, sob pena de preclusão e de não se poder mais indicar testemunha. Mas essa regra tem sido excepcionada em se tratando da defesa realizada pela Defensoria Pública. Já tem inclusive julgado do STJ, que eu vou mostrar já para vocês aqui. O STJ no RESP 1400
1.443.553 RS de 2015, o STJ decidiu que é possível que a Defensoria Pública apresente o rol de testemunha em outro momento. Por que isso? Porque o defensor público, em geral, ele não consegue ter contato com o acusado, porque recebe os autos sem que tenha tido qualquer tipo de... O acusado não procurou a Defensoria Pública, foi citado, e o processo vai para a Defensoria Pública para apresentar a resposta à acusação. E daí ele não tem contato com a parte, não sabe das testemunhas que ela quer arrolar. Então, às vezes a gente faz da forma que seja possível ouvir a testemunha, ainda que não tenha sido arrolada na resposta à acusação, desde que ela compareça à audiência de instrução e julgamento. Tá? Então, esse entendimento de que preclui, se não for arrolada na resposta à acusação, esse entendimento ele comporta essa exceção em se tratando da defesa realizada pela Defensoria Pública. Tá? Mas a regra geral é de que as testemunhas precisam ser arroladas na resposta à acusação, sob pena de haver aí a preclusão. Certo? É na resposta à acusação, então, que se deve já abordar todas as teses defensivas, salvo se a defesa entender que não é o momento oportuno, que melhor deixar para apresentar alguma tese de mérito no momento das alegações finais, mas desde que já vislumbre uma absolvição sumária, já deve se buscar em sede de resposta à acusação, certo? Vejam só, apesar de ele já poder arguir preliminares, o Código de Processo Penal estabelece no artigo 396, parágrafo 1º, que as exceções serão apresentadas, serão apresentadas em peças separadas, não serão apresentadas na resposta à acusação. Apesar de o prazo ser o mesmo, para ser apresentado o mesmo prazo da resposta à acusação, tem que ser em petição em apartado. Tá? As exceções, como por exemplo de impedimento, de incompatibilidade, suspeição, exceção de incompetência, seja absoluta ou relativa, tem que ser, bem como também a oposição, tem que ser apresentada em petição avulsa, no mesmo prazo da resposta à acusação, em petição avulsa. Então, o prazo de 10 dias que o acusado tem para apresentar a resposta à acusação, lembrando que a Defensoria Pública, por previsão legal específica, tem prazo em dobro, logo de 20 dias. Tá? Por ser uma peça, como eu já disse, que só pode ser apresentada por quem tem capacidade postulatória, o réu, como regra, não pode apresentar por si só, salvo se ele for advogado, tiver capacidade postulatória. Tá? Então, oferecida a resposta à acusação, o próximo passo é o juiz analisar os argumentos apresentados na resposta à acusação e verificar, por exemplo, se é o caso de reconsiderar a decisão de recebimento da inicial acusatória ou verificar alguma das hipóteses do artigo 397, que são as hipóteses de absolvição sumária. Tá? Contudo, a doutrina discute se é necessário, após a resposta à acusação, fazer a oitiva da acusação, ou seja, o juiz intimar a acusação para se manifestar sobre os argumentos apresentados pela defesa técnica em sede de resposta à acusação. No âmbito do procedimento comum ordinário, a lei nada diz a respeito de ouvir a acusação após a resposta à acusação. Então, não tem nada previsto no Código de Processo Penal acerca de ouvir ou não a acusação, que pode ser o Ministério Público ou o querelante,
após apresentada a resposta à acusação pela defesa. Pelo menos no procedimento comum ordinário não tem essa previsão, né? Mas tem previsão no procedimento especial do Tribunal do Júri, né? Previsão no artigo 409 do CPP, na primeira fase do procedimento do júri, e por isso, apesar do silêncio do CPP no tocante ao procedimento comum ordinário, a doutrina tem entendimento de que é possível sim ouvir a acusação, preservando assim o princípio do contraditório, quando a defesa apresentar alegações, né, e essas alegações apresentarem aí fatos ou provas sobre as quais a acusação ainda não tinha ciência. Então, a defesa apresentar, por exemplo, uma prova para a absolvição sumária. Então, como forma de preservar o contraditório, a doutrina tem entendido que é necessário ouvir a acusação antes do juiz proferir a decisão a respeito de uma possível absolvição sumária, tá? Então, entendimento doutrinário sobre ouvir a acusação após apresentada a resposta à acusação. Não tem previsão no CPP, tá? Então, entendimento doutrinário quando a defesa apresenta fatos ou provas, né, sobre as quais a acusação ainda não tinha prévia ciência quando ofereceu a inicial acusatória, tá? Então, esse é o entendimento. É importante que vocês saibam que tem esse entendimento na doutrina e não há previsão legal, certo? Então, só para que vocês vejam aqui o Código de Processo Penal, vejam que, como eu estava falando para vocês, sobre a resposta à acusação. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário, tá? Foi o que eu estava falando para vocês. A exceção, como eu disse no parágrafo 1º, será processada em apartado nos termos do artigo 95 a 112, ou seja, quando falar processado em apartado, significa que será em autos apartados, logo tem que ser numa petição avulsa, não pode ser na mesma petição da resposta à acusação, tá? E aqui a 95 a 112 trata das exceções, como suspeição, impedimento, incompatibilidade, incompetência do juízo. E como eu disse para vocês, não apresentada a resposta à acusação no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-lo, concedendo vista dos autos por 10 dias. Né? Quando a hipótese que ele não apresenta ou não constitui advogado, aí a Defensoria Pública é que vai atuar, certo? Então, e aí vem a questão, como eu disse, veja que não tem nada a respeito de ouvir a acusação. Já vai para o artigo 397, que fala o seguinte: após o cumprimento do artigo 396A, veja, 396A trata da resposta à acusação, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Aí vem as hipóteses de absolvição sumária, que é o que a gente vai falar agora, certo? Então, vamos tratar então das hipóteses de absolvição sumária, previsto no artigo 397 do Código de Processo Penal, que diz: apresentada a resposta à acusação pelo defensor, né, e ouvida a acusação, caso tenham sido juntados documentos dos quais a acusação não tinha prévia ciência, o próximo passo do procedimento é a análise de possível absolvição sumária, previsto no artigo 397, tá? Muito embora a absolvição sumária esteja prevista no procedimento comum ordinário, ela também pode ser aplicada a qualquer outro
procedimento, seja ele comum ou especial, né? Tendo em vista que ela tem aplicação subsidiária aos demais procedimentos, como eu já disse para vocês, o procedimento comum ordinário. Essa é uma regra geral sobre absolvição sumária, tem aplicação também a outros procedimentos, tá? Então, o que é a absolvição sumária? É uma decisão como se fosse um julgamento antecipado da lide, do processo civil. Aqui há de fato uma análise do mérito. Como regra, existe uma análise do mérito da acusação e o juiz, ainda sem realizar a instrução probatória, que é o próximo passo, ele já verifica que há espaço para uma absolvição sumária. Veja que não é possível uma condenação sumária, porque aí nós iríamos ferir o princípio do contraditório e ampla defesa. Não é possível uma condenação sumária, mas é possível uma absolvição sumária, tá? Então é uma decisão que é no início ainda do processo, tá? E ainda sem iniciar a instrução probatória, é possível realizar, nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 397, proferir uma decisão de absolvição do acusado. Então trata-se, na verdade, de uma hipótese de julgamento antecipado da lide. Só que o julgamento antecipado da lide que só vale para a absolvição, não vale para a condenação, né? Então é possível esse encerramento antecipado do processo, né? Porém, existe aqui, como especifiquei, uma possibilidade de análise do mérito, né? Salvo quando for a extinção da punibilidade. Então nós vamos tratar aqui das hipóteses, eu vou mostrar para vocês. Então, as causas de absolvição sumária, previstas aqui no artigo 397, veja que ele fala: existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Quando o juiz verificar que existe uma manifesta causa excludente da ilicitude do fato, seja uma causa geral, como a gente sabe do artigo 23 do Código Penal, né, o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito, são as causas gerais excludentes da ilicitude, ou específicas, né, como por exemplo o aborto permitido, aborto resultante de estupro, ou então a gravidez onde há risco para a vida da gestante, ou até de causa supralegal, como acontece com o consentimento do ofendido. Se o juiz verificar que ela é manifesta, ou seja, já está demonstrada, ele já pode proferir a decisão de absolvição sumária. Então, ao analisar a inicial acusatória e ao analisar a resposta à acusação, ele já verifica que existe ali, por exemplo, uma legítima defesa manifesta, ele já pode proferir uma decisão de absolvição sumária sem necessidade de ir para instrução probatória, certo? A outra hipótese é a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente. Então, a culpabilidade, como terceiro substrato do crime, que vocês estudaram no Direito Penal 1. Então, nós sabemos que nós temos lá a inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível, né? Obediência hierárquica, inexigibilidade de conduta diversa. Mas veja que ele faz uma ressalva: salvo inimputabilidade. Por que não pode haver absolvição sumária no caso de inimputabilidade? Nós sabemos que a inimputabilidade também é isenta de pena, certo? Mas impõe uma medida de segurança,
E como a medida de segurança é uma hipótese, é uma espécie de sanção penal, o juiz não poderia aplicá-la porque estaria realizando um julgamento antecipado da lide. Ou seja, fixar uma sanção penal em julgamento antecipado da lide não é possível porque fere o princípio da ampla defesa e do contraditório. Então, como se trata de uma espécie de absolvição imprópria, porque fixa a sanção penal, que é a medida de segurança, não é possível então fixar a absolvição com base na inimputabilidade, porque vai implicar em sanção penal com a medida de segurança. Então, para que seja aplicada uma sanção penal, é necessário que o processo siga o seu rito até o final, com toda a instrução probatória, certo? Então, não é possível. Agora é possível, desde que seja por coação moral irresistível, obediência hierárquica ou inexigibilidade de conduta diversa. Espero que tenham entendido essa distinção aí, tá? E a outra hipótese que autoriza a absolvição sumária é quando o fato narrado evidentemente, tá? Vejam, também para as hipóteses de exclusão de causas excludentes da culpabilidade tem que estar manifesta, tá? Já tem que estar demonstrada nos autos pela resposta à acusação de que o agente atuou sob coação moral irresistível, obediência hierárquica ou inexigibilidade de conduta diversa. A outra hipótese é que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Ou seja, quando se reconhece, por exemplo, a tipicidade formal ou material da conduta delituosa, se verifica, por exemplo, que o fato narrado não é crime, o que se narrou lá não caracteriza crime, ou ainda que seja formalmente crime, materialmente não é, como acontece, por exemplo, com a aplicação do princípio da insignificância, que exclui a tipicidade material. Vocês estudam isso em direito penal. Ou seja, estando evidente a aplicação do princípio da insignificância, como eu não tenho crime, a tipicidade material, né, o juiz já deve absolver sumariamente o acusado, certo? Então também é uma hipótese de absolvição sumária, desde que esteja evidentemente demonstrada, tá? E por fim, a última hipótese de absolvição sumária, extinção da punibilidade. Aqui o legislador acabou sendo redundante, tá? Porque não há, na verdade, uma absolvição sumária em se tratando de extinção da punibilidade, porque é uma decisão que declara, tá? É, na verdade, uma decisão que vai apenas declarar extinta a punibilidade, como acontece, por exemplo, com a prescrição. E já existia no Código de Processo Penal dispositivo, o artigo 61, dizendo que o juiz pode declarar a extinção da punibilidade a qualquer momento e em qualquer grau. Então não precisaria ser no momento da absolvição sumária, tá? Ele pode fazer isso, inclusive, antes de receber a inicial acusatória, já pode declarar extinta a punibilidade, porque a matéria de ordem pública pode ser reconhecida de ofício e a qualquer momento, tá? Mas também figura aí como uma das hipóteses de absolvição sumária. Aqui, tecnicamente, o legislador não foi feliz, tá? Então, em se tratando de absolvição sumária, essas são então as hipóteses elencadas no Código de Processo Penal, tá? No artigo 397. Lembrando o seguinte: a decisão de absolvição sumária, tá? A decisão de absolvição sumária, eu estou aqui me perdendo na transição aqui, tá, gente? Às vezes eu devo mostrar aí uma tela diferente aí, que eu estou tentando mostrar para vocês o material e às vezes a legislação. Então vou tentar aqui mostrar para vocês.
Tá? Então essas são as hipóteses, eu acredito que vocês estavam vendo, não sei nem se estavam vendo. Vejam só, com relação a essa decisão de absolvição sumária, neste caso, essa decisão ela faz coisa julgada tanto formal como também material, porque o juiz aqui ingressa de fato no mérito do julgamento. É um julgamento antecipado da lide, né, como eu já disse para vocês. Então ele vai já reconhecer que o fato é atípico, que não é ilícito, né, ou que não é culpável, ou até que não é punível. Então neste caso essa decisão faz coisa julgada formal e também material, ao contrário daquela decisão que eu disse para vocês a respeito da rejeição da inicial acusatória, que poderia inclusive oferecer uma nova inicial acusatória. Aqui não, aqui faz coisa julgada formal e material, tá? Então não seria possível, por exemplo, se absolver sumariamente, transitando em julgado, depois oferecer uma nova inicial acusatória tratando do mesmo fato, porque faz coisa julgada formal e também material, tá? Veja que o recurso adequado aqui é o recurso de apelação e não o recurso em sentido estrito, tá? Muito embora em se tratando de extinção da punibilidade, se for por extinção da punibilidade, aí neste caso o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, porque tem previsão no artigo 581, inciso 8 do Código de Processo Penal, tá? Então, se for proferida uma decisão de absolvição sumária com base em causa excludente da licitude, ou causa excludente da culpabilidade, ou até pelo fato de ser atípico, formal ou materialmente, o recurso cabível é o recurso de apelação. Se for a decisão por extinção da punibilidade, aí o recurso cabível será o recurso em sentido estrito, conhecido como res, tá? Se o juiz rejeitar, ou seja, não absolver sumariamente o acusado, ou seja, por exemplo, argumentado pela defesa na resposta à acusação, que era o caso de absolvição sumária, mas o juiz entendeu que não era o caso, aí nós falaremos então em uma decisão que não comporta recurso. Logo, a única possibilidade da defesa é impetrar um habeas corpus, né, por ameaça à liberdade de locomoção, já que não tem recurso cabível, certo? Então, dessa forma, a gente conclui a parte de resposta à acusação e também de absolvição sumária. Falei para vocês aqui das hipóteses que estão previstas, inclusive, no artigo 397, tá? Para que o vídeo não fique muito longo e não fique cansativo para vocês, eu pretendo fazer vídeos aí no máximo de 40 minutos, tá? Às vezes chega a 50 minutos, até para conseguir disponibilizar de forma mais rápida no YouTube. Eu encerro por aqui. Nós poderemos depois, vocês ficam à vontade, eu acho que já passei para vocês o meu e-mail, eu posso também disponibilizar no material o e-mail para eventuais dúvidas. E se isso se prolongar aí, essa suspensão das aulas, nós faremos também, vamos tentar fazer aí aulas online, pelo menos para tirar dúvidas, né, chamadas de lives, né, para a gente poder conseguir interagir com vocês, para que vocês perguntem, tirem dúvidas, façam as suas considerações também dentro da aula. Então encerramos por aqui, bons estudos, aproveitem eventuais falhas no vídeo, a gente vai corrigindo nas próximas aulas, tá? Então tudo de bom para vocês.